Olá a todos, estamos aqui mais um Café e TCC e o tema de hoje é ansiedade. E meu convidado, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? É o psicólogo Ricardo Bergamasco, especialista em TCC e também especialista em ansiedade. Ricardo, se apresenta um pouco para nós. Bom dia, Lourdes. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de vir aqui falar sobre esse tema, né? Muito atual, né? Sim. E temos muita coisa aqui para falar sobre ansiedade, explicar o que é, o que que a gente tem que fazer para lidar com ela, tá? Me apresentando bem rapidamente, meu nome é Ricardo Bergamascos, sou psicólogo formado pela Universidade Paulista desde 2011, me especializei na abordagem cognitivo-comportamental pelo CTCC e acabei fazendo também o aprimoramento, diretamente nos transtornos de ansiedade pela Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, é um tema que está sempre ali no meu dia a dia, né? Sim. E conta um pouco para a gente, né? Como é que você tem recebido pacientes com ansiedade no consultório? Você trata com a TCC? Fala um pouquinho Uhum. para a gente como é que são os sintomas da ansiedade, como é que eu sei que eu estou com uma ansiedade normal e como é que eu sei que eu estou com uma ansiedade patológica? Quando que eu devo procurar ajuda com a minha Uhum. ansiedade? Olha, são perguntas excelentes, perguntas chaves, né? E, bom, eu recebo muitos casos de ansiedade no meu consultório, tá? Às vezes não vem com a queixa de ansiedade em si, mas aí com algumas investigações, se aprofundando um pouquinho no processo terapêutico, a gente percebe ali que pode ter uma ansiedade mais elevada, até um caso de um transtorno de ansiedade, e principalmente aí durante esse período que passamos de pandemia, né, Lourdes? Sim, Foi um período aí desafiador para muitas pessoas. Quem não tinha ansiedade começou a manifestar ansiedade. Então, imagine quem já tinha ansiedade, o transtorno de ansiedade em si, então aquilo ficou mais aflorado, com né? Eu certeza. senti, eu senti um pouco esse reflexo também nos meus atendimentos. Então, alguns pacientes que já estavam cuidando da própria ansiedade, alguns que estavam chegando, então teve um aumento um pouquinho ali do nível, né? Principalmente quando a gente fala da ansiedade generalizada, que envolve muitas as questões de preocupação, a questão do toque também, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Então, foram casos que aumentaram um pouco mais. Até os transtornos de pânico também ficaram um pouquinho mais evidentes. E aí, agora, nós estamos passando por um período onde as coisas estão ficando mais flexíveis, né? Sim. Então, estamos também passando por uma ansiedade durante esse período de transição. Alguns transtornos de ansiedades que ficaram mais controlados durante o isolamento, como ansiedade social, agora estão precisando voltar para a sociedade, né? Enfrentar todo esse modo de socializar novamente. Então, acabam direcionando um pouquinho mais o nosso trabalho nesse conceito, né? E um ponto interessante também, né, nessa flexibilização, nesse retorno, né, vamos dizer, ao novo normal, são os casos de TEPT, né, de transtorno de estresse O pós-traumático, pós-traumático. né? Você até sabe um pouquinho mais, pode até depois falar um pouquinho É a mais minha sobre esses especialidade. pontos. Sim, Uhum, eu queria só que você diferenciasse, né? Por exemplo, se eu tenho uma prova, se eu tenho uma entrevista de emprego, é até normal que eu me sinta ansiosa, que eu fique mais uhum, preocupada, que eu sinta aquele friozinho na barriga, né? Diante de um encontro amoroso. Isso a gente uhum. chama de uma ansiedade normal. Mas e a ansiedade que eu preciso procurar ajuda? Como é que é essa ansiedade? Conta um pouquinho para quem estiver assistindo a gente já fazer essa diferenciação e procurar ajuda, né? Uhum. Então, vamos lá. Quando a gente fala de ansiedade, geralmente fala de medo também, né? Sim. E o medo, o que que é? É o medo de algo, de um perigo imediato, né? Seja ali um perigo ao risco, né, de vida, ou algum medo ali que a gente acha que pode representar algum risco de ameaça. A ansiedade, ela já envolve um pouco, envolve também um certo receio, só que não é algo ali imediato, né? Eu sempre explico para os meus pacientes, é o medo de algo que pode vir ou não acontecer. Então, alguns cenários são
normais sentir ansiedade. Aí mora até essa importância, né, de explicar para o paciente o que é uma ansiedade normal, o que não é, porque o que que acontece? O paciente muitas vezes chega, né, no consultório, eu quero me livrar da ansiedade. Eu não quero mais me sentir ansioso. E aí é importante toda essa educação com relação ao que é ansiedade, porque acaba sendo uma meta impossível de se chegar, né? Você sempre vai sentir ansiedade em algum momento. Então a questão é como é que eu gerencio essa ansiedade? Então, alguns cenários, como você colocou, uma prova, né? É totalmente normal ficarmos ansiosos, preocupados, e aí eu sempre gosto de dizer, o nível da ansiedade a gente calcula pelo tempo de duração dela, pela frequência que ela se encontra ali, né? E pela intensidade. Então, se esses índices eles estão muito altos, muito elevados, começa a trazer um desconforto, você começa a ter dificuldade a fazer outras coisas, então aí a gente pode dizer que, olha, aqui essa ansiedade ela não está sendo adaptativa, ela não está sendo funcional, né? Então, vamos pegar aí o contexto de uma prova. De repente a minha ansiedade fica tão alta, tão intensa, onde um mês antes da prova eu já começo a vivenciar aquele momento, né? Exato. E durante todo aquele mês, até a data da prova, eu vou sentindo aquela ansiedade. O que que acontece quando temos uma emoção, né? Não só a ansiedade, mas qualquer uma delas. O nosso corpo ele reage. Tem os hormônios ali dentro do nosso corpo. Então a gente começa a ficar com toda aquela carga. Então imagine você ficar com uma ansiedade alta, frequente, intensa durante um mês até o dia da prova. Então é onde começam a ter os efeitos, né? Eu começo a não dormir direito, eu começo a ter algumas tensões musculares, algumas sensações físicas, às vezes traz uma dor de cabeça, uma palpitação mais forte no peito. Então a gente começa a sentir um pouco desses sintomas em que muitas vezes acaba sendo normal se for pontual, né? É normal sentir uma ansiedade um dia antes da prova, é normal se sentir ansioso no dia da entrevista, mas entender como é que eu gerencio aquilo ou não, é onde a gente começa a definir o que que é uma ansiedade normal e o que que não é uma ansiedade normal. Sim. E como você bem pontuou, né, a ansiedade tem sintomas cognitivos, sintomas fisiológicos no corpo, né, uma Uhum. diarreia, náusea, né? Tem pessoas que relatam esse tipo de sintoma, né? E como é que é tratada a ansiedade no consultório? A gente sabe que tem que tratar, alguns casos precisam também do tratamento medicamentoso, como Uhum. suporte, né? Procurar um psiquiatra, mas é fundamental procurar o psicólogo, a psicóloga, né? Então, conta um pouquinho para a gente como é que a TCC trata a ansiedade. Eu sempre gosto de fazer uma continha com o meu paciente, né? Então, já que a ansiedade, né, o medo e a ansiedade é uma percepção ali do quanto aquilo é ameaçador para mim, então se eu acredito que aquilo é muito ameaçador, a minha ansiedade ela vai ser mais alta. Se eu olho para os meus recursos, né, o que a gente chama o quanto eu me acho vulnerável ou não, se eu acredito que eu dou conta daquilo, então, na hora que eu coloco a minha percepção de que eu dou conta daquela situação com a ansiedade, então a gente traz ali algo que a gente pode até colocar numa balança. Então vamos pegar o exemplo da prova. Então, se eu acredito que a prova ela vai ser muito difícil, de repente eu tire um zero na prova, então eu estou dizendo que aquela prova ela tem um risco de ameaça muito grande. E aí eu achando que eu não vou dar conta de realizar aquela prova, eu não estudei o suficiente, então eu estou dizendo que os meus recursos são muito baixos. Então, nessa continha, a ansiedade ela vai ser muito alta e provavelmente disfuncional. Sim, Se eu acredito que a prova possa ser difícil, mas eu estudei um pouco, de repente aparece alguma pergunta que eu não saiba, mas de repente eu não saiba uma, mas as outras eu consiga responder, e de repente no meio da prova eu consigo responder aquela questão que eu não soube na hora. Então, o nível de ameaça ele não é tão grande e os meus recursos, o que eu acredito que eu dou conta, ele também está equilibrado. Então, nós temos ansiedade, mas eu também acredito nos meus recursos, né? E se a ameaça é muito baixa, eu acredito, olha, eu vou bem na prova, eu estudei, qualquer questão que aparecer lá, eu vou dar conta. Então, a sim. ansiedade, ela
é baixíssima, né? Ela vai ter ali alguma coisinha, mas ela passa quase despercebida. Então, como funciona no tratamento da ansiedade, né? A gente tenta ali desenvolver essa percepção da ameaça, né? Muitas vezes o paciente que sofre com ansiedade, ele superestima essas ameaças. Ele tem o E recurso, ele estudou, mas ele está morrendo de medo, ele não percebe que tem isso. capacidade, né? Exatamente. Daí vem um pouco do que a gente chama das distorções cognitivas, né? O Sim, paciente ele catastrofiza muito, ele acha que vai ser terrível se de repente ele errar na prova. É um pensamento de tudo ou nada. Não, eu tenho que tirar 10, senão vai ser horrível para mim. Então, equilibrar essa percepção do paciente acaba sendo a primeira coisa que a gente começa a fazer no consultório, né? Fazer com que ele perceba aquela situação não de um modo positivo, né? Mas de um modo assertivo. Ó, vamos olhar aqui, vamos verificar um pouquinho das evidências. E essa percepção, muitas vezes, o paciente ele não aprendeu a ter. É aí onde a gente diz que o paciente ele precisa aprender esses recursos, né? Avaliar o que está passando pela sua cabeça, o momento em quando ele começa a sentir ansiedade, para ele já começar a gerenciar isso. Então, a gente ensina o paciente a perceber esses pensamentos, a monitorar o seu emocional, né? A aprender outros recursos também, como, por exemplo, algumas técnicas de respiração, né? Às vezes a escrita também de alguns cartões para trazer algumas palavras ali que fazem com que tragam uma certa reflexão. Então, todos são esses e outros recursos, né, vão instrumentalizando o paciente, deixando ele com uma carga maior de recursos, né, para lidar com essa ansiedade. sim, Então, a gente fala muito na TCC, né, de que não é a situação em si que faz com que a pessoa fique ansiosa, mas é a forma como a pessoa percebe aquela situação, como é que ela interpreta. sim, são Então, os se é a lentes. forma como ela interpreta, né, a gente tem que ajudar o paciente a interpretar essas situações, né, de uma maneira mais assertiva. Com certeza. Aí entram recursos também como a respiração diafragmática, relaxamento progressivo, né? Uma certa Uhum, desensibilização para que o paciente possa tolerar um pouco mais a ansiedade, né? São uhum, técnicas fundamentais. Dos tipos de exato. ansiedade, né, Ricardo? Acho que é importante nomear. A gente tem a ansiedade generalizada e quais os outros tipos, né, de ansiedade que a gente costuma Encontra, abordar né? em consultório, né? Lembrando Uhum, que o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de estresse pós-traumático antes estavam no escopo da ansiedade, lá no DSM-3, DSM-4, mas ganharam um capítulo à parte no DSM-5, tá? Então, são transtornos de ansiedade, mas eles são tratados de forma totalmente diferente, né? uhum. Transtorno de estresse pós-traumático, porque tem o evento violento que vem de fora, que muda o intercurso aí, né, da vida da pessoa, e o transtorno obsessivo compulsivo por essa característica de pensamentos intrusivos e comportamentos e rituais compulsivos também, tá? Então, isso a gente deixa para um capítulo à parte, mas me fala um pouquinho da classificação dos transtornos de ansiedade, senão a gente fica Uhum. muito no genérico. Se a gente for falar de cada um, para cada um desses transtornos dá para fazer um vídeo, né? Dá, Mas falando um pouquinho dos outros, né? Temos aí a ansiedade generalizada, né? Que ali a característica principal é a preocupação excessiva. Então, é uma preocupação com tudo que está à volta. Então, tem sim, aqueles pensamentos onde a pessoa catastrofiza muito, né? Então, por exemplo, a gente deu o exame fazer uma prova, né? Nossa, será que o que pode acontecer? Então, passa muitos cenários ali na cabeça da pessoa e um cenário mais catastrófico que o outro, né? Então, a pessoa começa a entrar naquela bola de neve e nunca encontra uma solução ali para a sua preocupação. Parece que a preocupação nunca tem uma resposta. E ela entra naquela montanha russa e aquilo vai aumentando muito a ansiedade. Nós temos a ansiedade social, que eu comentei um pouquinho no início, quando eu falei da Covid, né? Que era também chamada de fobia social. Então, sim. a pessoa ela tem muito medo da interação com as outras pessoas, em situações onde tem um público. Então, a pessoa ela se sente ansiosa ali pelo medo da avaliação das outras pessoas, então ela sente
uma ansiedade elevada, ela fica preocupada com a própria ansiedade de ser manifestada. Será que eu estou me comportando estranhamente? Então, o foco da pessoa ela fica totalmente voltado ali se as pessoas estão avaliando ela, né? Exato. E também temos ali o hiperfoco, né, nela mesma, para saber se será que estou suando, será que eu estou falando alguma coisa coerente? E aí todo esse processo de foco, né, acaba fazendo com que a pessoa fique mais desestabilizada. Então temos aí também dentro desse escopo a ansiedade social. Nós temos também o transtorno de pânico também, né, onde entra aí também um pouquinho desse hiperfoco, onde a pessoa fica muito preocupada ou até assustada, né, em pânico, né, o próprio nome já diz, com as suas reações físicas. Será que eu vou passar mal na rua? Ah, meu coração está batendo muito forte, será que é um ataque cardíaco? Nossa, eu estou suando, será que eu tenho alguma coisa? Então, ela interpreta todas essas sensações físicas como um perigo iminente, realmente de morte, né? A pessoa realmente acredita que pode morrer por Sim, morrer. alguma dessas questões. É marcado pela E agorafobia, né? isso também, a questão da agorafobia. Então, aí a pessoa começa a ter os seus prejuízos, porque ela começa a ficar mais reclusa, ela começa a evitar sair de casa, Perde a da rotina, perde totalmente. totalmente a rotina, né? Na mesma questão da ansiedade social, a pessoa ela começa a deixar de socializar, ela começa a ficar mais dentro de casa, evitar algumas situações, né? E a gente sabe que tem situações em que a gente precisa fazer uma apresentação na escola, na faculdade, no Trabalhar, trabalho, trabalhar, conversar, interagir. Nós somos seres sociáveis, então sim. imagina o prejuízo que essa pessoa tem quando isso está muito intenso, né? Uhum. Falta mais alguma? Tem as fobias também, né? Onde Fobias são específicas. as fobias específicas, onde, bom, o nome já diz, bem específicos, então às vezes a pessoa tem um pavor enorme ali de aranha, de situações como tomar injeção, é, às vezes até aquelas que não parecem tão comuns, como pegar ônibus. Uma vez tem pacientes que têm medo de bexiga, então quando a gente entra na fobia específica, então é muito característico, né? Sim, Então o leque ali acaba sendo muito grande. Então daí a gente trabalha ali a dessensibilização, né? A gente conversa para saber como, para tentar interpretar o nível de ameaça de uma forma mais assertiva, para a gente entrar, conseguir equilibrar um pouquinho daquela balança, né? Deixar ali a sim, ansiedade, ela vai aparecer, mas eu dou conta aqui dessa ameaça que está aparecendo diante de mim. sim. Uma outra observação interessante, né? Antes da pandemia, a gente tinha um dado que o Brasil lidera o ranking do país com mais casos de ansiedade no mundo, né? Uhum. E uma das doenças mais incapacitantes, né, que a gente vai ter aí também é a depressão. A ansiedade traz a depressão como comorbidade, né? Sim. E durante a pandemia, você sentiu um aumento de procura por atendimento, pela questão de ansiedade? Como é que foi esse período da Covid, né? Como é que as pessoas ficaram? Porque, né, a gente viu artigos aí, sim, de um aumento, né, de ansiedade, enfim. Como é que foi? Como é que você pensou essa questão durante a pandemia? Bom, durante o período, né? Bom, a gente precisou entrar em isolamento, a maioria dos atendimentos ficaram no modelo online e Sim, teve não só o aumento da ansiedade, mas também dos casos de depressão, né? Dentro dos casos da depressão também já tem as questões de ansiedade, né? E vice-versa. Uma acaba sendo muitas vezes comorbidade da outra. sim. E aí a gente precisou fazer toda uma adaptação. Por quê? Quando a gente fala tanto da ansiedade como da depressão, eu olho muito ali para os recursos que o paciente tem. E às vezes, Uhum. como é que ele lidava com a ansiedade, né? Ou até tendo a depressão como comorbidade, quando não estávamos dentro da pandemia. Ele saía, ele fazia uma caminhada, ele ia para o parque, né? Até o próprio trabalho, sair de casa, entrar com as suas atividades laborais, eram recursos que ele tinha. E daí, de repente, de uma hora para outra, né? Ficamos em casa. E aí, Sim, como é que o paciente lidava com isso? Então, sim. a gente precisou entrar com todas essas questões de o que
eu posso fazer em casa para fazer com que isso seja preenchido de alguma forma. Sim. Então, foi muito pensar em algumas atividades manuais dentro de casa, né? Então, algumas coisas até um pouco mais simples, né? Como tomar um banho demorado, escrever uma carta, criar um hobby, fazer um curso online. Teve até um período em que eu criei uma lista, né, de coisas para se fazer em casa, né? Criei até até criei um post lá no meu perfil do Instagram, falei, gente, vamos criar uma lista de coisas que vocês fazem para se sentir bem durante a pandemia, né? Isso foi bem no meio da pandemia. Aí as pessoas deram várias dicas e eu criei essa listinha, né? E ajudou muitos pacientes. Até hoje eu uso para alguns casos de depressão, porque Ótimo. a pessoa ela começa a ficar dentro de casa, ela começa a se fechar, ela começa a parar as suas rotinas mais básicas. E essa movimentação, a gente trabalha muito ali a questão da própria autoestima, né? Se a gente voltar naquela balança, né, dos meus recursos para lidar com a ansiedade, esses recursos aqui envolvem também as minhas crenças sobre mim mesmo, né? A minha autoestima, a autoestima, muitas vezes a gente fala de autoestima de uma forma bem genérica, né? Mas eu sempre gosto de explicar para os meus pacientes que, olha, a sua autoestima ela depende muito das suas crenças positivas. O que você acha de você mesmo? O que você acredita que pode fazer ou não fazer? Então, se você tem crenças, quanto mais crenças positivas você tem a seu respeito, a gente tem uma autoestima estabilizada que vai nos ajudar naquela balança que eu expliquei para você. Uhum. Então, a gente trabalha muito a questão da autoestima, né, com as nossas técnicas, né, de respiração, a gente questionar os nossos pensamentos, mas envolve também ali, muitas vezes, uma mudança da rotina do próprio paciente, Sim, né? sim. Alguns pacientes não fazem atividades físicas, então vamos tentar ver o que a gente consegue incrementar aqui. Agora que a gente está flexibilizando, né? Como é que a gente pode, o que a gente pode fazer lá fora, né? Visitar algum lugar, fazer passeios, então envolve todo esse movimento. Então teve sim um aumento, né? Significativo durante a pandemia, durante o próprio percurso, né? As coisas foram se estabilizando e daí também teve uma nova movimentação quando houve a flexibilização, né? E Uhum. agora estamos entrando aí numa parte onde a gente está ficando um pouquinho mais estabilizado, né? E agora esses pacientes eles começam a lidar com as próprias ansiedades e com seus recursos. Sim, isso mesmo. Bom, Ricardo, agora mudando um pouquinho o assunto, né? Acho que a gente explorou bastante a ansiedade. Você faz um trabalho super legal no Instagram de psicoeducação. Divulga um pouquinho o seu trabalho, seu Instagram, para Uhum. quem quiser ter acesso, enfim, porque eu acho bem legal. Ah, legal. Bom, quem quiser seguir o meu perfil no Instagram é ricardobergamasco.pc. Lá todo dia, pelo menos eu tento fazer todo dia, eu estou postando conteúdo sobre ansiedade. Então eu falo sobre algumas técnicas que as pessoas mesmo podem colocar em prática no dia a dia. Eu gosto de trazer algumas reflexões. Então eu falo muito, tem bastante conteúdo lá sobre ansiedade. Eu tenho até alguns pacientes que, às vezes, na própria sessão, ele fala, olha, eu gostei daquele post, fez sentido para mim, né? Eu já tive até paciente que perguntou, falou, puxa, tem algum post lá falando um pouquinho disso que a gente conversou na sessão? Aí eu vou lá, compartilho o link. Então, você que está assistindo e quer seguir lá o perfil, você vai encontrar bastante conteúdo lá. Se quiser, também pode me chamar no direct, quiser tirar alguma informação, tiver alguma dúvida, querer fazer um agendamento também de processo terapêutico. Eu também tenho um podcast que eu chamo de Programa Relacionar-se Bem, onde eu posto lá algum conteúdo também falando sobre ansiedade, trazendo reflexão. Tem um canal do YouTube, tem alguns vídeos lá também, trazendo alguns pontos, né? O canal é Ricardo Bergamasco. E também tem uma lista de transmissão no WhatsApp, onde toda semana, toda segunda-feira, eu mando para essa lista, eu chamo de Ansiedade Descomplicada, essa lista. Então, toda segunda-feira eu posto um áudio lá de 3, no máximo 5 minutos, falando um pouquinho de ansiedade, explica alguma técnica, uma reflexão que eu acho importante. Então, esses são os canais onde você pode encontrar um pouquinho do meu conteúdo. Ah, legal, legal. E Mas, agora também, Lourdes, ah, agora que estamos saindo da pandemia, né, vou voltar um pouco com as palestras. Antes eu fazia as legal. palestras sobre o tema de ansiedade, até autoestima também, e agora que está voltando a essa vida nova, normal, esse novo normal, né,
Então, Aham. logo mais eu vou voltar também com as palestras. Tá certo. Pode me convidar um dia para falar sobre TEPT, hein? Ah, sim, com certeza. Toque TEPT. Bom, a descrição, né, e os contatos do Ricardo vai estar aqui embaixo no canal. Se você gostou do vídeo de ansiedade, deixa o seu like, se inscreve no canal. Café e TCC não é um canal com fins lucrativos, mas é um canal que visa trazer psicoeducação, trazer informações, tanto para colegas psicólogos e psicólogas, também para quem está buscando aí responder algumas perguntas do dia a dia, né? Se você está sofrendo de ansiedade, depressão, busque ajuda, né? Então, nós estamos aqui, pode deixar perguntas no canal que a gente responde, enfim. Ricardo, mais alguma questão que a gente deixou de abordar sobre ansiedade? Que você gostaria de falar? Eu acho que você comentou da questão, né? Procure psicólogo, fazer psicoterapia. Eu acho que um ponto importante para deixar aqui é a questão da medicação, né? Sim. Muitos pacientes fazem uso só da medicação para Ah, o sim. cuidar da ansiedade. E, e eu recebo muitos pacientes que chegam depois de anos e anos fazendo só uso da medicação para cuidar da ansiedade, e às vezes eles têm melhoras significativas, né? Não, não querendo jogar a sardinha para o nosso lado, mas eu sempre gosto de explicar que a medicação ela vem para dar um entorpecimento, ele faz com que você abaixe o nível de ansiedade, mas ele não dá os recursos para você aprender a lidar com ela sozinho. Sim. Então, a medicação ela é importante, muitas vezes para fazer esse acompanhamento junto, né, com o trabalho terapêutico, mas só a medicação não vai ajudar o paciente a lidar com a ansiedade em si. A Sim. medicação ela tira a ansiedade, mas não ajuda você a ter esses recursos que a gente tanto falou, né, Lourdes? Para Sim, lidar com a exato. ansiedade. Então, a Sim. ideia é você fazer o uso da medicação, fazer a psicoterapia, você aprende a lidar com a ansiedade, acrescenta esses recursos na sua caixinha de ferramentas, e aí a gente vai saindo da medicação até ficar sem a medicação, para você ficar só lidando sozinho, sozinha com a própria ansiedade, né? E Exato. aí, chegar no processo terapêutico, também tem a alta terapêutica, né? A gente vai É, se passando, vai tendo as sessões de manutenção e você segue. Então, eu segue acho a que vida. segue a vida. Então, é importante para você aqui que está assistindo, que faz só o uso da medicação para cuidar da ansiedade, busque um processo terapêutico. Você que não quer, acho que ninguém quer tomar medicação para a vida toda, então é importante você criar esses recursos para aprender a lidar com a ansiedade sozinho, porque você dá conta, né? Se dá Quando conta. você tem os recursos, você dá conta de gerenciar, lidar com as suas emoções. E por que procurar a TCC? A TCC visa promover a autonomia do paciente, tá? Então, esse ponto é importante, né? Por que o Ricardo falou segue adiante? Né? A TCC não visa um processo de terapia para a vida toda, não é isso, né? Então, a gente trabalha numa vertente onde o terapeuta visa promover a autonomia do paciente. Então, chega um momento que o paciente segue com as próprias pernas, vida que segue, né? Então, a terapia Uhum. se encerra, tá? O Exato. contrário também é verdadeiro, né? Em alguns momentos, só a terapia também não dá conta, precisa do apoio Uhum. medicamentoso em alguns casos, tá? Então, isso é importante também. Quando o seu terapeuta fala, talvez você precise de uma avaliação, precisa de um suporte medicamentoso, não seja resistente, vai fazer. A avaliação médica também ela é preventiva de agravos, né? Então, esse eixo de parceria que a gente tem, né, é super importante. Enfim, nosso tempo está acabando, Ricardo. A gente Uhum. vai se despedindo por aqui, né? Sim, mas deu para falar bastante coisa sobre ansiedade, né? É como a gente comentou, né? Tem muita coisa para falar. Se a gente for falar sobre cada um dos transtornos, dá muitos outros vídeos. Mas eu agradeço novamente o convite para falar sobre esse tema aí tão presente, né? Sou, é, gosto muito desse tema, então sempre tem bastante coisa aqui para passar para todos. Eu que agradeço a sua presença, Ricardo, né? Eu acho que você esclareceu bastante. E fica aí a oportunidade, né? A gente pode fazer outros vídeos futuramente, né? Então, quem gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal, né? Muito obrigado pela sua presença, Ricardo. A gente vai ficando por aqui. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. tchau a todos.